Olha, eu vou dividir aqui essa fala, Tonel, em dois pontos que eu acho que são os mais importantes para todo mundo entender do que a gente está falando, né? A dengue é uma doença viral e ela é causada por quatro sorotipos, quatro formas diferentes, né, do vírus dengue. Então, qualquer uma dessas causa a doença, né? A Certo. pessoa manifesta os sintomas e acaba causando a doença. Então, é uma doença que muitas vezes tem um início abrupto, né, dos sintomas, seja febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. É uma doença que talvez seja o maior investimento, né, o maior programa da história da saúde pública brasileiro, provavelmente é a dengue, né? Claro que a gente teve a Covid aí nesses últimos tempos, mas do ponto de vista de tempo, de investimento, de pesquisa, a dengue é o maior que já teve, né? O maior programa de controle de doenças que nós tivemos no Brasil. Ela é, no Brasil, e aí é importante destacar isso, o Brasil hoje, ele é responsável por aproximadamente metade dos casos que nós temos em toda a América e também aproximadamente metade dos óbitos que são, né, causados pela doença. Então, ela é uma doença muito importante no nosso país, que tem características tropicais, né, uma doença que muitas vezes se manifesta de maneira oligossintomática, né, ou às vezes com um sintoma bem leve que a pessoa nem percebe que está com dengue, mas em outras oportunidades ela acaba tendo uma manifestação mais forte, que a gente chama dengue com complicações, síndrome de choque de dengue, né, dengue hemorrágico, e tudo isso acaba tendo, né, vamos dizer assim, acaba influenciando a condição nutricional da pessoa, né, a pré-exposição à contaminação pelo vírus. Então tem muita coisa que pode trazer um risco para essa infecção de dengue. Esse é o conceito da doença. Então, é uma doença que acompanha a gente há muito tempo, né? No Brasil, nós temos aí há 2, 3 séculos já os relatos, né? Muito provavelmente ela já estivesse aqui desde da chegada das navegações, é que não era registrada. Mas é uma doença que acompanha há muito tempo, vamos dizer assim, os homens e as pessoas, né? A humanidade. Ela tem provavelmente uma origem entre África e Ásia lá, eles acreditam que dali o vírus tenha se expandido para todo mundo, e é uma doença que causa grande preocupação. Hoje o cenário epidemiológico que nós temos no Brasil, ele é de muita preocupação, principalmente em alguns pontos específicos, em alguns locais que a gente vê que a situação epidemiológica é muito grave, né? Por exemplo, Brasília. Outras cidades aqui do interior do estado de São Paulo também apresentam um número de casos gigantescos e a gente está falando aí 1 mês e meio do ano. Para se ter uma ideia, hoje o relato é de quase 400 mil casos prováveis de dengue no Brasil, até agora. A gente está falando de quase 400 mil casos prováveis. Isso é muito ou é pouco? Em média, você tem anos em que o Brasil tem 400, 500, 600, 1 milhão de casos. Mas a gente está tratando aqui de 1 mês e meio já ter quase 400 mil casos prováveis. Então, é muita coisa. O aspecto da dengue que eu acho que é importante frisar é na lógica do vetor. O Aedes aegypti, né, que é um mosquito, e essa é uma área que eu trabalho muito, então ele é um mosquito extremamente urbanizado e domesticado, domiciliado. Ele tem uma relação muito particular com as pessoas. E eu falo isso dessa relação que vem também de há milhares de anos, Tonel, quando a gente teve as grandes formações aí das aldeias humanas, principalmente no continente africano, provavelmente a irradiação que a gente chama, né? Ou seja, a dispersão dessa espécie, né? Da onde o mosquito surgiu, essa espécie Aedes aegypti, provavelmente é do continente africano. Existem alguns estudos que talvez Madagascar também tivesse uma possibilidade de entrar, né? Um mapeamento genético mostrou que talvez tivesse uma relação ali entre as espécies. E o Aedes aegypti, a partir das migrações humanas aí pelo mundo, ele foi colonizando novos locais. E aqui, a América do Sul, o Brasil em particular, ele veio durante as navegações, principalmente do tráfico negreiro, né? Dos escravos. Então ele veio junto com esses navios para cá, vindos da África, e se dispersou no país de uma forma que hoje, muito provavelmente, todos os estados e praticamente todas as cidades
tem a infestação que a gente chama, ou seja, tem a presença do Aedes aegypti. Ele é um mosquito, como eu disse, muito domiciliado, né? Ele está dentro da nossa casa, ele tem hábitos assim de se esconder em locais onde a gente acaba não o vendo, então ele se camufla atrás da cortina, embaixo da cama, né, atrás do sofá, do guarda-roupa. Ele não é aquele mosquito que, via de regra, fica parado na parede, lá em cima, né, fica ali repousando e a gente consegue ver. Ele é um mosquito que tem aquelas manchinhas brancas. Ele tem o hábito, a fêmea tem o hábito de colocar os ovos em vários tipos de criadouros, então não colocam em um criadouro só. E esses criadouros são todos aqueles locais que podem acumular água. E por isso essa relação tão, vamos dizer assim, íntima com as pessoas, essa proximidade tão forte com as pessoas, né? Porque ele aprendeu a utilizar os materiais e os utensílios que a gente usa no dia a dia, porque os hábitos e a cultura, né, no caso aqui do Brasil, condicionaram eles, né, essa espécie, o Aedes aegypti, a usar esses locais. Então você tem prato e vaso de planta, é um dos grandes, né, vamos dizer assim, em proporção da onde nós encontramos larvas de Aedes aegypti. O prato e o vaso da planta é um dos pontos fundamentais. Os materiais que às vezes a gente guarda, até com uma boa intenção, para fazer a reciclagem, é um dos principais tipos de criadouros, e aí envolve garrafa PET, plástico, latinhas, lona, o isopor, pneu, esses materiais que a gente acaba acumulando, né? Às vezes um brinquedo que está lá no fundo, você deixou para depois fazer uma destinação adequada, ficou jogado lá no quintal, ele acumulou água, a Aedes aegypti aparece, né? E esse, né, eu disse com relação ao Aedes aegypti, é um mosquito que ele tem um desenvolvimento muito rápido, né? Então ele tem a fase adulta, que é o mosquito que voa, mas ele tem as fases que a gente chama, né, imaturas, né? De ovo, larva, pupa, até chegar ao adulto. Todo esse período, né, entre ovo, para ele, a fêmea colocando o ovo lá no criadouro, ele tendo a eclosão, a larva trocando todos os estádios, né, os estágios que ela tem lá de desenvolvimento, chegando na pupa e depois emergindo o adulto. Você tem essas fases que numa situação como essa, de umidade relativa alta, né, ou seja, está chovendo quase que toda semana, e de temperatura alta, esse ciclo ele acaba acontecendo em 7 dias, às vezes menos. E além da temperatura ajudar no ciclo do mosquito, de fazer com que ele seja mais rápido, você também tem a replicação viral, porque aí o mosquito ele não está contaminado, né? Vamos imaginar que ele não esteja contaminado. Mas ao picar uma pessoa que está contaminada com dengue, a fêmea suga aquele sangue, o vírus vai lá para o sistema digestivo do mosquito, depois atravessa a membrana, né? Chama membrana perifágica, segue por todo o sistema, vamos dizer assim, circulatório aí, né? Que é aberto nos insetos, ele segue e depois vai se replicar nas musculaturas e seguir para a glândula salivar do mosquito. Então ele replica no músculo do mosquito e depois segue para a glândula salivar, onde na hora que essa fêmea for fazer uma outra alimentação, for se alimentar de uma outra pessoa, ela vai acabar injetando ali a sua saliva, que é um anticoagulante, né, e um anestésico. Ela injeta para que ninguém perceba, e na hora que ela fizer isso, ela injeta o vírus nessa pessoa que não está doente, essa pessoa que está sadia. Então o ciclo é esse. Você tem uma pessoa contaminada, a fêmea do mosquito, só as fêmeas se alimentam, tá? E a alimentação de sangue é para que elas façam aí o desenvolvimento dos ovos. Então a fêmea que está grávida, ela vai se alimentar de sangue. Se essa pessoa estiver contaminada, ela vai ingerir esse vírus. Esse vírus vai replicar no organismo desse mosquito, dessa fêmea. E na hora que ela for se alimentar de novo, ela injeta, né, essa saliva, que é anticoagulante, para o sangue não coagular, continuar fluindo, e também é um anestésico para que a pessoa não perceba. A hora que ela injeta isso, o vírus vai junto e contamina essa pessoa que estava sadia. E aí você tem a transmissão da dengue acontecendo. Então, é uma doença muito complexa, a gente chama ela de arbovirose. Ela tem esses 4 sorotipos. No Brasil, eu vi esses dias uma reportagem
que já existem os 4 circulando e fazia tempo que isso não estava acontecendo. Você falou que tem alguns pontos que estão com 3 sorotipos, né? Campinas. Campinas tem 3 sorotipos, então pode ser dengue 1, 2 e 3. Tenho 4 ainda. Então a possibilidade de chegar a esse 4 é muito grande. E a pessoa pode, muitas vezes, se contaminar com qualquer... Ela pode não, ela se contamina com qualquer um desses sorotipos. E o grande problema de você ter uma circulação com todos esses sorotipos é o seguinte: como eu falei logo no começo, a pessoa que se contamina com um tipo de sorotipo, ela fica imune àquele, por exemplo, pegou dengue 1, ela não vai voltar a pegar dengue 1, mas ela fica suscetível, que a gente fala, ou seja, ela pode adoecer pelo sorotipo 2, 3 e 4. E toda vez que você tem uma pré-exposição, né, a um tipo de sorotipo, você tem a possibilidade de ter uma manifestação mais grave de dengue, que é a segunda infecção pela dengue. O pessoal fala que é muito grave e a chance de ter dengue hemorrágica é maior, né, ou ter síndrome de choque de dengue. Então isso é real, porque o seu organismo já teve contato com aquele vírus. Vamos imaginar que a gente teve contato com dengue 1. Então você já teve contato com aquele vírus. Quando você eventualmente sarou, se curou, você tem um contato com um sorotipo diferente, o dengue 2, o seu organismo é como se ele tentasse reconhecer, mas tem alguma diferença ali que ele não consegue entender, de certa forma. E aí você tem uma manifestação do próprio organismo da pessoa mais grave. Você tem os resultados, né, de todo o processo imunológico mais graves. A pessoa acaba ficando muito mais abalada, tendo muito mais problema de permeabilidade celular, capilar. Você tem, enfim, tem vários problemas de tecido e sistêmicos que acontecem na pessoa quando ela tem uma segunda infecção. E aí que está o grande risco. Então essa é uma problemática muito relevante para a gente colocar. Esses são os 2 pontos que eu acho que são fundamentais para tratar da dengue. O primeiro, como eu falei, tratando da doença, a dengue é uma doença viral, né? É um vírus que causa ela, que pode se manifestar de 4 jeitos diferentes, são 4 sorotipos. Hoje o Brasil é responsável, como eu falei, por 50% dos casos nas Américas e provavelmente também por 50% dos óbitos. Em média, a gente tem por ano 1 milhão de casos, 1,5 milhão, quando tem muito. E esse ano, por isso essa preocupação das autoridades, a gente já está com 400 mil casos, né, prováveis de dengue. Então é uma doença que acaba trazendo esses sintomas, e eu reforço eles aqui: febre, que você não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de relação, não consegue explicar, febre que é inexplicável, você começa a ter uma febre, dor na musculatura, dor no fundo dos olhos, né? Na órbita retroorbitária. Você tem, muitas vezes, dor de cabeça. Então, são sintomas muito característicos da dengue, que é essa arbovirose, né? E aí, o outro ponto que é fundamental a gente entender, que é essa relação com o vetor, do Aedes aegypti, que vem lá do continente africano, muito provavelmente seja o ponto de irradiação dessa espécie que a gente chama, chega aqui, se desenvolve, encontra um campo aberto, porque o clima no Brasil é totalmente favorável ao desenvolvimento do mosquito, se espalha por todo o país, praticamente todas as cidades têm Aedes aegypti hoje, e tem um rápido desenvolvimento entre a fêmea colocar o ovo, surgir a larva, a pupa e o adulto. Você tem aí, como eu falei, 7 dias. Certo. E esses criadouros, essa domiciliação que a gente fala do Aedes aegypti, ela é muito forte. Então ele usa os criadouros que nós fornecemos, e aí eu reforço aqueles que estão, vamos dizer assim, que são de maior impacto, são criadouros que têm íntima relação conosco, com os nossos hábitos e a nossa cultura. Então é o prato e vaso de planta, são aqueles materiais que a gente vai utilizar na coleta seletiva, que a gente guardou lá no fundo de casa, é a lona que você cobriu um pouquinho do material de construção, só que ao colocar um tijolinho ali, ela acabou formando, né, um local que acumula água, e nesses dias de chuva e temperatura alta, isso serve tranquilamente para o mosquito se desenvolver. É a calha, que está acumulando Sim. água, é o ralo que está um pouquinho desnivelado, né? É o bebedouro que naquela gradinha está segurando um pouco de água.
tem muitos pontos onde o Aedes aegypti se desenvolve e ele é muito rápido nisso. E é uma espécie que aí tem, vamos dizer assim, a infestação é grande, não é fácil controlar, porque depende muito do investimento também das pessoas, porque ninguém conhece a casa melhor do que quem mora nela, que sabe daqueles pontos que são os cruciais para fazer o enfrentamento dos criadouros. E o Aedes aegypti, ele tem essa relação muito próxima. Ele fica ali, como eu disse, abrigado em pontos que a gente às vezes não vê. Ele não é aquele mosquito que incomoda, como o pernilongo noturno. Ele é aquele mosquito que fica atrás do guarda-roupa, embaixo da cama, embaixo da cadeira, pica a canela. Sabe? Ele tem um hábito de não tentar, que faz com que ele passe despercebido. E é uma espécie muito ligada ao comportamento humano. Só reforçando aqui, 80% ou mais dos criadouros, como o prefeito Rafael disse, eles estão nas casas, nos estabelecimentos comerciais, enfim, dentro daqueles locais que a gente vive. Olha, eu vou dizer um uma detalhe coisa. para incluir nisso, Rafael, nessas manifestações mais graves da doença, principalmente quando é a segunda vez e tal, a dengue pode sim levar a óbito. Claro, eu falei, metade dos óbitos que nós temos é só reforçando, nas Américas ocorre no Brasil. No Brasil. Você tem... O ano passado, acho que eles estão falando em 1.000 óbitos prováveis por dengue. Sim. Alguma coisa assim. 1.000 pessoas. É muita coisa. Então, a cada dia, aproximadamente 3 pessoas perderam a vida pela dengue. Então, não é pouca coisa. É uma situação que nós... E veja, é uma doença que nós há muito tempo trabalhamos. Como eu disse, é o maior investimento da saúde pública, talvez a maior campanha de saúde do país esteja sendo dedicada ao controle da dengue. E a questão e a complexidade dela é no fato de ela ter uma relação muito próxima às pessoas, do vetor ter vamos dizer assim, se aperfeiçoado ao comportamento humano. Vamos dizer assim, nesse tipo de hábito humano de armazenar água. Então, quando a gente começou a armazenar água para beber, para lavar, eu estou falando de humanidade aí, a gente está falando de talvez dezenas, centenas de milhares de anos. Entendeu? A gente está falando de muito tempo, dessas migrações. Muito provavelmente, no início da agricultura, que aí são 10, 15 mil anos atrás, nessa migração, o Aedes aegypti já estava acompanhando os hábitos humanos. Então, o que eu falo? Eu acho que isso é uma das coisas que eu comentei lá em Brasília, no Ministério da Saúde. Não se pode minimizar o tipo de relação que essa espécie, que esse vetor, que o Aedes aegypti desenvolveu com a gente. Porque ele tem uma relação muito próxima, muito íntima, ele usa os hábitos nossos para se aproveitar, para ter a vida dele. Então a gente precisa começar a olhar com esse cuidado. Precisamos olhar para essas questões. Olha, onde ele pode ter os criadouros. Você falou 80%, 90%, 95% dos criadouros têm relação assim, mas isso eu falo com tranquilidade. Aqui na nossa cidade, 95% dos criadouros, eles têm alguma relação com a vida da pessoa. Os outros 5 que fogem, escapam um pouco, pode ser aquele ponto onde nós temos um descarte irregular. Então é importante separar para as pessoas que assim, o Aedes aegypti não é aquela espécie que vai estar no Ribeirão. Ele não se desenvolve no Ribeirão. Ele não se desenvolve na lagoa do Parque dos Ipês. Ele não se desenvolve na lagoa do Araçariguama, do Jacarandá. Ele não está nesses locais. Não é esse o ambiente onde ele se desenvolve. A Aedes aegypti é uma espécie que acompanha a humanidade há muito tempo e o tipo de criadouro que ele usa para se desenvolver é o domiciliar, é aquele que a gente fornece, é aquele que está na nossa casa. Né? Quando eu falo dos 5% que escapam um pouco, é talvez algum local, um terreno abandonado, que alguém jogou, tem que jogar algum lixo lá, tem que jogar algum material que acumule água. Porque do resto, ele não está presente nesse tipo de... É muito comum as pessoas às vezes perguntarem, e o Parque dos Ipês? O Parque dos Ipês não tem o desenvolvimento do Aedes aegypti.
Tá certo. Você não tem nesse tipo de criadouro, né, em lagos, rios, riachos. Aqui na nossa região, a Aedes aegypti não usa isso. Ele usa os criadouros que a gente fornece para eles. Então, eu falei 95, vai ser mais, Tonel. Vai ser mais porque, assim, são raríssimas os locais onde a gente encontra algum ponto de descarte, que aí tem que ter uma... É muito mais fácil ir na casa da pessoa e encontrar um vasinho de planta. Sim, sim. É muito mais fácil encontrar um ralo que está acumulando um pouquinho de água. É muito mais fácil a pessoa ter um material de construção, que ela deixou uma lona ali, né, na areia, por exemplo, e pôs os tijolos e acabou fazendo aquela barriguinha ali, acumula água. Aquilo ali para o Aedes aegypti é ótimo. Ou numa caixa d'água que não tem uma tela, que não está tampada adequadamente. Sim, sim. Um balde que esqueceu um pouquinho, né? Pode ser uma construção, pode ser qualquer coisa. Um balde que você deixou no fundo da casa e não percebeu que ele está acumulando água, pode ter certeza, a Aedes aegypti vai estar lá. Exato. Vai estar lá. Então, assim, ó, tem que ter... E aí eu falo um pouco do trabalho nosso. A prefeitura aqui de Santa Bárbara, a gente tem desde um monitoramento da infestação, e isso a gente faz há muito, muito tempo. Eu acompanho isso daí desde 2002, 2003. A gente tem um monitoramento de tudo isso. A gente tem um acompanhamento das equipes hoje, né, dos doentes. Então, nós temos um investimento muito grande o que a gente fala na notificação, para não deixar as pessoas que às vezes estão com suspeita de dengue escapar do nosso sistema de saúde, para que nós saibamos, né, na realidade, quantos casos nós temos, qual é a situação epidemiológica na cidade. Então, a gente tem esse acompanhamento. Nós temos um site que mostra a infestação do que a gente chama, né? É uma armadilha para coletar ovos de mosquito, né? Do Aedes aegypti. Essa armadilha, a gente tem cerca de 150, mais ou menos, espalhadas por toda a cidade. E nós fazemos o acompanhamento semanal dela, de um projeto que nós iniciamos lá atrás, que inclusive foi publicado nas melhores revistas científicas do mundo, né? Fiz uma publicação junto com a Unicamp e a Faculdade de Saúde Pública, que é da USP, lá de São Paulo, de um trabalho fantástico, né, de modelagem matemática utilizando essas armadilhas. Então, nós estamos na vanguarda daquilo que o Ministério da Saúde está fazendo agora, que é uma estratificação de risco, é descobrir quais os pontos mais prioritários de enfrentamento da doença dentro da cidade. Então, a gente tem tudo isso mapeado e fazemos as ações de controle do vetor em cada um desses locais. E aí, eu quero finalizar dizendo que, olha, a ação de controle de criadouro é aquela que retira o criadouro. Essa ação a gente faz, mas é fundamental que o morador, que as pessoas, que a população entenda que esses criadouros, o que são criadouros do Aedes aegypti. Sofá, colchão, guarda-roupa não são criadouros do Aedes aegypti. Criador do Aedes aegypti é criador normalmente pequeno, que acumula um pouquinho de água e que fica lá escondido, que a gente nem imagina muitas vezes que é. Então precisa ter um olhar criterioso dentro da casa da gente para não acabar passando, tá? Então o município faz esse tipo de ação. Nós fazemos uma ação que é a nebulização. Então, quando você tem um caso positivo de dengue, para bloquear a transmissão desse vírus, quer dizer que a pessoa já está contaminada, a chance dos mosquitos picarem ela e acabarem disseminando o vírus na região é grande. Então, você faz aí um controle com uma nebulização que é para matar os adultos. Os adultos, eles são controlados com essa nebulização. Igual o spray, né, o inseticida que a gente tem em casa. Só que aquilo lá não mata a larva e não controla o criadouro. Então não adianta você fazer a nebulização se não estiver controlando o criadouro. Então tudo isso tem que ser feito de forma conjunta. E aí o esforço de todos nós aí para que a gente tenha esse acompanhamento muito próximo, para que cada um revise o seu quintal, a sua casa, de forma a não deixar criadouros disponíveis para o Aedes aegypti. Então tá aí, gente, eu acho que foi uma bela explicação, todos os detalhes sobre a questão da dengue, que é, né, importante, e nós temos que ficar atentos aí, porque o mosquito, né, ele vai para cá, para lá e não escolhe quem ele vai picar. E tem uma situação que eu acho que também é agravante aqui para nós da região, porque a gente vive, né, Rafael, numa região conurbada.
Exatamente. Então é diferente que uma cidade, vamos supor que a cidade mais próxima dela fica a 20, 30 quilômetros. Então você tem esse espaço, né? Aqui não. Sair de Santa Bárbara, você chega a Campinas, Valinhos, né? Paulínia e Cosmópolis, por avenidas e rodovias. E todas as cidades grudadas. E o mosquito entra dentro do carro E vai embora entra junto. dentro do ônibus. Eu tô falando, isso Sim. acontece. Sim, sim, sim. Nós temos, assim, é muito claro a descrição, né? Você tem o deslocamento ativo, que é o mosquito, quanto ele tem capacidade de voar. Sim. Então ele tem um raio... Normalmente ele fica muito próximo da onde ele nasce, né? Principalmente os machos. As fêmeas vão um pouco mais longe porque elas vão fazer aí o que a gente chama de oviposição, colocar os ovos nos criadouros. Então, uma fêmea tem capacidade para se deslocar 200, 300, até 1 quilômetro. Esse é o Certo. deslocamento de uma fêmea. Normalmente ela fica mais próxima, principalmente se tem criadouros disponíveis. Não vai ficar voando desnecessariamente, né? Agora, quando você tem o deslocamento, né, vamos dizer assim, esse transporte passivo, é quando ele entra dentro de um ônibus, e entra mesmo, gente. Sim. Pode ter certeza, entra dentro de um carro. Quantas vezes você já fechou o vidro do carro e foi um mosquito dentro? Sim, Um sim. pernilongo? Já aconteceu comigo. Sim, Entendeu? Ele sobe através do elevador. Ele sobe através do Então. elevador. Então, ele entra junto e vai embora. E Exato. como ele não é aquele mosquito que fica zunindo no nosso ouvido, a Aedes aegypti não é isso. Aquele que está à noite, aquele que Sim. enche, né, atrapalha o sono, ou atrapalha a concentração. A Aedes aegypti é um mosquito muito discreto. Como ele é desse jeito, ele acaba tendo vantagem nessa dispersão, vai cada vez mais longe. E é por isso que essa região tão conurbada como nós temos aqui, o vírus que a gente fala, ele já circula o ano todo. A gente começa a ter um aumento e aí você tem nessa proporção de casos, começa a aparecer mais. Mas o vírus, ele acaba circulando porque tem pessoas que não têm sintomas. Assim como tem gente que, né, um exemplo mais recente, da Covid não manifestava sintomas, a pessoa estava contaminada e não tinha nada. Sim. Só pegava porque fazia o exame muitas vezes. Tem muita gente com dengue que não tem os sintomas. E aí, proporcionalmente, a cada 10, um aparece lá com sintomas, aí você começa a descobrir. Quando você tem um aumento muito grande de casos, proporcionalmente você vai tendo o aumento Sim. também daqueles que aparecem, né, dos sintomáticos que a gente fala. Então, essa região ela é estratégica aqui para o controle da dengue, o controle do mosquito, do vetor. Santa Bárbara tem um trabalho, como eu falei, que é de vanguarda. Não tem outro, falo isso com propriedade, viu? Não tem outro município no estado de São Paulo. E se o estado de São Paulo é um dos mais desenvolvidos do Brasil, vou dizer que é difícil achar um outro no Brasil que tenha os estudos que nós temos aqui com relação à dengue. Eu vou dizer que alguns dos trabalhos não existem aqui no nosso país, mas isso não quer dizer que a gente tem um grande desafio para enfrentar. Pelo contrário, eu acho que nós temos uma responsabilidade de propor ações, de contar com o apoio das pessoas, porque a dengue não é uma doença simples. Se fosse fácil, ela já teria sido resolvida. Ela não é fácil, você tem problemas na Flórida, os Estados Unidos está sofrendo muito. O aquecimento global está levando a Aedes aegypti cada vez mais para cima lá, né? No Hemisfério norte, né? No hemisfério norte, cada vez mais para cima. A Argentina está sofrendo com dengue. Sim. Buenos Aires está sofrendo com dengue. São países e cidades que você tem uma faixa de temperatura que não é tão favorável só para o Aedes aegypti. Mas com essa situação das mudanças climáticas, o aquecimento que o mundo vai passando, você tem esse aumento da dispersão do vetor. A Flórida tem vários trabalhos mostrando que eles estão extremamente preocupados com essa questão, né, da dengue lá. E aí, para encerrar, Tonel, eu acho que é importante que a gente diga que é assim, os momentos epidemiológicos, ou seja, como a doença vai se manifestar em cada cidade, é muito difícil de prever porque envolve muitas variáveis que a gente chama. Envolve o vetor, envolve aquela população se está suscetível ou não, ou seja, se você teve uma grande epidemia 1, 2 anos antes, Sim. você tem uma população que já pegou, já não está mais suscetível àquele determinado sorotipo, já teve contato com a doença e está imunizada.
Nesse ponto, eu acho que é importante a gente dizer que pode ser que município vizinho tenha uma grande transmissão e a gente não tenha. Ou vice-versa. Isso acontece e assim não é correto analisar todos os municípios como se fosse uma coisa homogênea. E mesmo municípios vizinhos, você tem situações diferentes de notificação, trabalho, busca ativa de casos. Você tem muita coisa influencia nessas questões. Não é certo quando as pessoas, muitas vezes, né? Eu vejo muitas vezes a mídia dizer, olha, comparar cidades. Isso não é tão simples. Não deveria ser feito. Mesmo numa região conurbada, metropolitana, você tem que ter alguns critérios e saber, de fato, qual é o histórico de transmissão em cada um deles para fazer um tipo de comparação. Eu estou dizendo isso porque, veja, Campinas está passando por uma situação difícil. Está com quase 2.000 casos. Pode ser que a Americana não esteja. Sim. Pode ser que Santa Bárbara não tenha. Mas nós tivemos uma grande transmissão no ano retrasado. Retrasado, isso. Tivemos uma grande transmissão de dengue, que outras cidades não tiveram. E por que isso acontece? É porque suscetibilidade da população, variáveis, né, regionais, a paisagem, né, o tipo de terreno, tem muita coisa que influencia. Sim, então eu estou dizendo isso porque assim, pode ser que a gente não viva uma situação tão complexa epidemiológica, mas nós temos que caminhar e trabalhar com essa responsabilidade. Olha, precisamos enfrentar aqui. Precisamos trabalhar. Todo mundo precisa ter o entendimento que a gente não pode deixar, vamos dizer assim, minimizar os riscos de nós termos um evento difícil com relação a essa transmissão da dengue. Então, tem muita complexidade nisso e eu queria me estender aqui um pouco para falar sobre esse assunto, né? Porque é uma área que eu tenho conhecimento, que eu gosto de alertar, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque eu sei do impacto que traz na vida das pessoas, tá? E está muito na mídia. Sim, então, sim. A situação o próprio governo do estado, né, está com uma campanha forte. Isso, porque eles já perceberam que algumas cidades vão enfrentar situações muito problemáticas com relação à dengue. Então está aí, faça a sua parte, verifique aí na sua casa, no seu quintal, se está tudo em ordem. Quando o pessoal, né, da prefeitura, devidamente identificado com crachá, passar para fazer, né, aquele controle do criadouro, por favor, receba, mostre como é que está a sua casa, tudo que for necessário eles vão orientar. Eu acho que isso é importante, esses profissionais eles estão capacitados para isso. Além de pesquisar ali se tem criadouro, eles vão dar todas as orientações necessárias. Agindo dessa forma, nós vamos conseguir, né, combater o mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, a dengue, tá certo? Brasília está montando um hospital de campanha. Exatamente. Assim, nós temos, Acre, Distrito Federal, eu acho que é o Maranhão, e tem mais um estado aí que eu não vou me lembrar, que são aqueles que estão em situação mais difícil, inclusive com o governo federal agindo também. Aqui em São Paulo, o governo estadual está fazendo aí uma aqui campanha. Tem algumas cidades já preocupantes. Acho que Bauru está muito, a situação está muito crítica. Então, assim, não adianta, gente. E se não fizer o controle, como o prefeito vou dizer uma disse, coisa, dentro de casa. Tonel, vou dizer uma coisa aqui, para alarmar ainda mais as pessoas, no sentido de, olha, o quanto a gente está lidando com uma doença complexa. De cada 10 pessoas contaminadas, uma manifesta os sintomas. De cada 10 que você tem, de fato, contaminados pelo vírus da dengue, tem um que você consegue encontrar através do exame. 9. Então, quando você tem 1.000 casos de dengue, quer dizer que você tem 10.000 pessoas que estão contaminadas que estão espalhando o vírus através aí do hábito, né, da alimentação das fêmeas, do mosquito, que estão espalhando pela cidade. Por isso que a dengue é tão difícil de enfrentar. Eu estou dando um chute aqui, mas vocês podem, quem tiver interesse, existem alguns trabalhos que tratam dessa subnotificação ou da cicatriz imunológica de casos de dengue. Em Santa Bárbara foi feito um trabalho há vários anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, tratando que na epidemia que foi, eu acho que analisada, se eu não me engano foi a de 95, alguma coisa assim, para cada caso,
nós tínhamos 15 que não eram encontrados. Quer dizer... Então tem outros trabalhos mais Sim. recentes. A gente está falando dos primórdios da dengue há 30 anos atrás, talvez até mais que isso. Eu acho que foi publicado em 98 ou 99 o trabalho. Mas a gente está falando de muito tempo atrás. Hoje, muito provavelmente, essa subnotificação que a gente chama, né, deve ter sido, vamos dizer assim, achatada, reduzida. Quer dizer que você tem um número menor de casos que são perdidos, mas ainda assim tem muita gente que não tem sintoma. Então tá aí, ó, explicação dada, tudo bem detalhadamente para você fazer a sua parte e todos nós, né, combatermos. Não tem outra alternativa, é cuidar do quintal da sua casa e dentro da sua casa também, para que o mosquito não apareça, né, e obviamente não contamine todos nós, tá certo?